Lagreca na área, seja muito bem-vindo à nossa segunda live do dia. Na live de hoje iremos falar o seguinte tema: avaliações ruins vão impedir você de triplicar as suas reservas. Então, esse é o tema central da nossa live, onde eu vou me aprofundar, trazer detalhes para que vocês consigam triplicar as suas reservas através de boas avaliações. Ou seja, avaliações é um conjunto, ou seja, engrenado, né, com outros pilares, como fotografia, conteúdo, políticas, disponibilidade e o restante dos pilares. Isso faz você melhorar a sua máquina de vendas. Beleza? Então vamos discorrer sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Turma, quem estiver me assistindo pelo YouTube, deixa o likezinho aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Então, como eu falei, a avaliação é um dos pilares que fazem você triplicar reservas, né, dentro do total de 9 pilares de conversão. O pilar de avaliação ele é extremamente importante para que você consiga atingir esse objetivo. Porém, é muito importante que você separe o CPF do seu CNPJ. O que eu quero dizer com isso? Que nunca leve as suas avaliações para o lado pessoal, que as pessoas não estão falando de você, as pessoas estão avaliando a sua empresa. Importante também ressaltar que as avaliações, elas geram credibilidade do seu negócio, uma vez que não é você que está falando da sua hospedagem, sim, são outras pessoas que experimentaram, né, que vivenciaram momentos com você, que estão falando bem do seu negócio. Então isso gera credibilidade. E segundo ponto, fortalece a tua marca. Por quê? Porque uma vez que você tem vários comentários positivos, não é 1, 2 ou até 3 comentários que podem denigrir a tua imagem, né? Que podem prejudicar a tua imagem, né? No cenário do mundo online, né? Onde todo mundo, né, tem acesso às informações. Então, é muito importante que você entenda que a avaliação ela fortalece a sua marca, beleza? Quem estiver assistindo a minha live pela primeira vez, se estiver assistindo uma gravação, eu me chamo Felipe Lagreca e eu sou especialista em marketing para meios de hospedagem. E vou tentar guiar você durante essa jornada aí para que você triplique as suas reservas. Como falei, o tema da live de hoje, as avaliações ruins vão impedir você de triplicar as suas reservas. Beleza? Quem puder compartilhar a live, seleciona 3 amigos, manda para cá, vem-se embora, chama os amigos, compartilha o perfil do Lagreca aí nos grupos de WhatsApp, donos de pousadas, donos de hotéis, porque informação boa merece ser compartilhada, tá bom? Vamos lá. O que é esse obstáculo que a gente está percorrendo, Lagreca? O que é que eu preciso entender, né, dessa jornada que eu estou fazendo? O que é que eu preciso entender? Eu percebo que, frequentemente, os gestores de meios de hospedagem, quando eu falo gestores, eu falo hoteleiros, donos de pousadas e anfitriões, reclamam bastante de algumas avaliações. Eu vou até contar uma história legal para vocês aí no decorrer da live. Por quê? Porque a gente se esforça tanto para agradar os hóspedes, a gente se doa ao máximo, ou pelo menos deveríamos fazer isso, né? Uma vez que eu sempre digo para vocês que o hóspede ele faz parte do centro do nosso negócio. Antes de você pensar em ganhar dinheiro, você tem que pensar na satisfação do seu hóspede. Porque o seu hóspede é que faz o seu negócio girar. Sem hóspede, não tem dinheiro, a operação não existe. Então, ele sempre no centro do seu negócio, buscando ao máximo, né, se esforçar ao máximo, para que você consiga agradar o seu hóspede. Porém, parece que nada fica contento deles, né? A gente sabe que tem uns hóspedes que, nossa, tem uns que tem razão, não vou dizer que não tem, mas tem outros que, cara, às vezes, até para descer aqui, a gente olha assim e faz, minha nossa, né? A gente às vezes conta as horas para o cara ir embora. Mas a gente se esforça, né? Faz parte do jogo, né? Isso faz parte do negócio de hospedagem. Nem sempre, né, de 100% dos hóspedes, a gente não vai bater com pessoas que criam rapó com a gente, que se conectam, né? Porém, o que acontece? A gente se esforça e uma avaliação boa não vem. A gente termina se frustrando. A gente fica, putz, cara, eu não gosto tanto, me esforcei ao máximo e tomei uma avaliação ruim. Mas aí é importante que você reflita. Será que em algumas situações o hóspede ele não tem razão mesmo? Ele não está com a razão? Ele pediu alguma coisa e você que às vezes não quis fazer, não quis atender? Por exemplo, eu me lembro muito bem, né, na época que eu fazia psicanálise. Eu sou um admirador, né, digamos, do Sigmund Freud, né, mais conhecido como Freud, vocês sabem. Eu gosto muito da linha do psicanálise, onde você faz perguntas e você se entende. E através dessas sessões, cara, você vai se descobrindo. Não é um psicanalista que te dá as respostas, diferente de um psicólogo. Ele te faz as perguntas certas que te faz refletir. É mais ou menos um papel de um bom gestor. Um bom gestor não é aquele cara que dá ordens, que fica em cima,
Obviamente que você que é o dono de um hotel, dono de uma pousada, ou você que é um anfitrião e quer expandir o seu negócio, você vai precisar de pessoas. E aí, um bom gestor não é aquele cara que dá ordens, é aquele cara que faz as perguntas certas para que o funcionário reflita. Na psicanálise é a mesma coisa. E o que eu quero dizer com isso? Que o feedback, né, que a gente recebe, que a gente começa a se descobrir, basicamente, fazendo uma analogia, seria de acordo com as avaliações. Quando você começa a receber avaliações que no fundo, lá dentro, você sabe que o hóspede tem razão. Aquilo às vezes nos machuca, né? Então, às vezes é difícil de aceitar. Mas, por incrível que pareça, quanto mais a gente aceita isso, maior é o nosso crescimento. Eu não tenho a mínima dúvida de que se hoje eu estou aqui compartilhando a minha mensagem, se hoje eu estou aqui seguindo na minha constância, na minha frequência, foi porque eu tive feedbacks. E eu vou até falar uns feedbacks até mais, digamos, mais profundos que eu tomei. Eu vou dizer, eu não vou esconder não, eu vou dizer. Fica comigo aqui e você vai se ligar no que eu vou dizer. Então, isso é importante, porque as avaliações nos fazem melhorar, né? Elas nos fazem melhorar. E aí você entende que muitas pessoas, quando recebem o feedback, tem gente que é assim, prefere pegar aquele feedback, prefere pegar aquela avaliação que recebeu do hóspede e trancar numa caixa. A pessoa tranca numa caixa e não quer falar que é aquilo. Só que o fato de você fingir que o problema não existe, ele só piora. Porque ele continua lá, latente. Ele está lá, ó. E você finge que não vê, que os hóspedes são doidos e as coisas vão indo, mas as coisas só pioram. E aí o ponto-chave dessa questão, que você precisa entender, é o seguinte: para que eu receba boas avaliações, se eu tenho um negócio de hospedagem, se eu vivo de hospedagem, se eu vivo de receber pessoas, eu tenho uma obrigação. Isso não é um a mais, não. Eu tenho uma obrigação de conhecer as pessoas que eu recebo. Eu tenho uma obrigação de entender cada vez mais sobre essas pessoas. Por quê? Porque eu não posso vender para todo mundo. Porque quando você vende para todo mundo, você fica muito genérico. E essa questão de quanto mais genérico você é, menos hóspede você tem. Por quê? Porque é difícil você agradar todo mundo. Então, você tem uma proposta que é para casais, mas você também recebe famílias e tem muitos casais que não conectam com família, né? Às vezes um ambiente, às vezes a pessoa procura um ambiente tranquilo. Quando você sabe o ambiente que tem criança, não é ambiente tranquilo, não é correria, brincadeira, né? Então, assim, não conecta. Então, você tem que entender, esse é o primeiro ponto para que você conquiste boas avaliações. O segundo ponto é que quanto mais você entende o hóspede, isso vai facilitar o seu trabalho. Porque primeiro você vai trabalhar com pessoas que você quer. Segundo, que vai ser algo mais prazeroso. Então fica muito mais fácil. E é importante que você entenda, que é uma frase que eu sempre digo: você constrói o seu meio de hospedagem, não é para o hóspede, não é para o hóspede, é com o hóspede. Qual a diferença, Lagreca, do para o hóspede e com o hóspede? Qual que é a diferença? A diferença é que quando eu construo a minha hospedagem, a minha casa temporada, o meu flat, o meu apartamento, o meu hotel, a minha pousada, eu construo escutando a necessidade das pessoas que frequentam o meu lugar. O que é que elas esperam? Então, quando eu escuto ele, eu consigo modelar melhor o meu produto. Eu consigo trabalhar melhor. Então, como hóspede, você criar um produto adequado para o perfil do seu hóspede. Consequentemente, as chances de você agradar esse hóspede melhoram e muito. Então, o hóspede satisfeito, ele tem um consumo maior, ele gera uma indicação, a duração da estadia dele pode ser mais longa, ele pode ter um consumo maior se você souber trabalhar as vendas acessórias, que não é o tema dessa live, e além do que, gera uma boa avaliação. Olha quantas coisas. Satisfação, consumo maior, indicação, duração da estadia maior, consumo maior e uma boa avaliação. Numa tacada só, você arrebata 6. Agora, como que isso acontece? Quando eu foco em colocar o meu hóspede no centro do meu negócio. Por que eu estou falando isso? Muitos de vocês talvez estejam assistindo a minha live pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, tá? Se você estiver assistindo uma gravação, seja muito bem-vindo também. Seja a primeira vez que você assiste a minha live. Eu sou ex-funcionário do Booking, eu sou ex-gerente do Booking. E durante as minhas andanças ao redor do Brasil, aí, em vários estados e várias cidades, a gente apresentava workshop. A gente tinha os workshops, os hoteleiros, os donos de pousada, e eram informações que a gente divulgava. E dentro dessas informações, uma pesquisa pela Booking revelou que as avaliações, elas são responsáveis por 76% de escolhas, né, de influenciar os hóspedes na escolha de uma hospedagem. Então, a avaliação, ela influencia um hóspede em 76%. Aí você para. Existem vários pontos que influenciam, né? Então, o primeiro deles é preço, formas de pagamento e taxas, 92%. Depois vem, se eu não me engano, fotografia.
aí são 87%, 88%. Aí depois vem conteúdo, aí depois vem localização, aí depois vem avaliação. Então, são pontos que você vai ajeitando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, que a sua performance sobe. É por isso que eu digo que no método hospedagem lucrativa é uma construção de estratégia. Não é você chegar e dizer, faça isso, isso e isso. Não. Você pensa de forma estratégica, você entende o cenário, você entende o contexto que você está inserido e as ferramentas que estão ao seu alcance para você utilizar. Essa que é a sacada, essa que é a grande estratégia do marketing. É assim que as coisas funcionam. E não com achismo. Então, outro ponto também que você deve ter uma objeção na sua cabeça, tá? Muitos de vocês têm essa objeção, é o seguinte: Lagreca, mas é culpa do hóspede. Essa avaliação é um absurdo. Aí pensa comigo, será que é mesmo um absurdo? Pensa. No começo a gente é reativo, é normal, as pessoas são assim, receber feedback, não é todo mundo que está preparado, não é todo mundo que tem maturidade para receber um feedback. Eu vou contar para vocês um feedback que eu recebi, quem já assistiu live minha talvez já saiba disso. Eu vou contar daqui a pouco um feedback que eu recebi que vocês vão ficar de cara comigo. Outro ponto também, em certas situações sim, o hóspede, ele pode estar certo, se for algo que se repete muito. Será que é algo que acontece muito? Será algo muito corriqueiro? Então é preciso que você investigue isso. Outro detalhe também, que a gente pensa, né? Os portais de reservas estão do lado dos hóspedes. Olha, eu vou te falar que sim. Vou te falar que sim. Por quê? Porque o foco, é só você ver qual é a missão dessas empresas. A missão dessas empresas, dos portais de reservas, são empoderar os hóspedes a vivenciarem e a experimentarem o mundo. Então, a própria missão da empresa, o próprio objetivo da empresa, já coloca o hóspede no centro do negócio. Então, obviamente que o hóspede está no centro de um negócio desse. E aí você fala, os portais de reserva estão do lado dele. Em partes, não é tão assim. Por quê? Porque, como eu falei, as avaliações, elas geram credibilidade. Quem foi o propulsor das avaliações, não sei se alguém aqui sabe, se é desse tempo, né? Se tem gente nova na live, mas o propulsor das avaliações foi o TripAdvisor. O TripAdvisor que começou com essa história de avaliar os lugares, de avaliar os hotéis, de avaliar os passeios, foi o TripAdvisor, foi o pioneiro nisso aí. E aí o negócio foi se ramificando. Mas isso é muito bom, porque a gente sabe que as nossas escolhas são muito mais assertivas quando a gente adquire, né, conhecimento com a experiência de outras pessoas. Isso evita que a gente erre. Isso é um dos motivos que o método hospedagem lucrativa auxilia você a triplicar suas reservas. Porque a minha experiência que eu cometi com erros com outras propriedades, ou outras propriedades cometeram erros, e eu fui aprendendo com isso, eu masterizei e eu trago de forma organizada para que você entenda. Então, basicamente, diante das avaliações, elas geram para a gente uma inteligência sobre o nosso próprio negócio. Então, por um lado, você tem razão que as plataformas estão do lado dos hóspedes, mas isso gera credibilidade na plataforma, gera credibilidade na nossa escolha. É como se fosse uma consultoria gratuita. No passado, né, quem tinha empresas aqui que não estavam no mundo online, no passado, a gente pagava dinheiros, rios de dinheiro para ter uma pesquisa, para ter informação do hóspede, para contratar um cliente oculto, para saber como é que estava o nosso atendimento. Quem que nunca fez isso? Né? Então, muitas empresas gastavam rios de dinheiro com pesquisas, com entrevistas, com clientes ocultos para descobrir. E hoje a gente tem avaliação que está debaixo do nosso nariz, gritando no seu ouvido assim, ó, melhora que eu não estou gostando disso, melhora. Aí você fica, porra, é mesmo, né? Então, são pontos que a gente tem que entender. Mas, como eu falei, por um lado, as avaliações geram credibilidade e protegem a comunidade, protegem a marca. E um grande jeito de superar isso de forma errada é você não dar atenção ou você se revoltar. Isso aqui é mais para hotéis e pousadas. Eu percebo, o anfitrião não tem muito isso, mas hotel e pousada tem isso. Quando recebe uma avaliação negativa, a pessoa se revolta com aquele portal de reserva. O hoteleiro e dono de pousada é assim. Anfitrião nem tanto. O anfitrião fica preocupado, o que é que pode melhorar. O anfitrião, ele tem essa preocupação. Já o hoteleiro, dono de pousada, eu percebo que ele tem tantas atribuições que ele fica com raiva e ele prefere fechar aquele canal. Né? Então, isso são um dos pontos. E aí, falando para vocês, né, voltando aqui na história do feedback, né, que eu tinha levado, né, o feedback que eu tomei um feedback recente. A próxima turma que vai ser aberta do método hospedagem lucrativa vai ser no dia 6 de dezembro. E na turma 7, eu abri a primeira turma. Teve uma pessoa que comprou logo de cara. Foi a primeira pessoa que comprou, turma 7. Olha a história, estou contando a história e é verdade. Para vocês entenderem o poder de um feedback. E olha qual foi a minha reação. Vocês sabem que eu venho da hotelaria, que eu venho do turismo. Então, quando eu era gerente do Booking, eu atendia mais hotéis, pousadas,
propriedades com 300 quartos, 350 quartos. Então, era sempre estratégias muito grandes, com propriedades muito grandes, que faturavam milhões por ano, né? Então, pousadas. E aí, depois, quando eu estava durante essas reuniões, e aí acontecia de eu ter um tempinho, eu visitava um anfitrião, tinha um tempinho, eu visitava uma pousada pequena e ia testando aquelas estratégias que eu ia aprendendo. Beleza. Construí o curso pautado nessa minha experiência. Foi dessa experiência que eu criei o curso. Por quê? Porque eu atendi hotéis e pousadas e eu percebia que eles não tinham tantas informações. Por quê? Porque eles viviam ocupados, ativos e não produtivos. Aí eu criei a metodologia. Beleza. Só que quando eu gravei, o linguajar estava com o linguajar voltado para hotéis e pousadas. Só que eu não sei por qual motivo começou a entrar muito anfitrião nas minhas turmas. Começaram a entrar muito anfitrião. Aí eu falo assim, cara, eu nem converso com eles direito. Então, entrando os anfitriões. E eu percebendo, daqui a pouco uma turma tinha 70% hoteleiros, donos de pousada, 30% anfitriões. Daqui a pouco, na outra turma, 60-40. Daqui a pouco, 50-50. Aí eu digo, não está crescendo os anfitriões. E eu disse, então, eles estão gostando da linguagem, estão se identificando. Beleza, quando eu abri a turma 7, a primeira pessoa que comprou, ela era concursada. Ela era concursada, então ela tinha o hábito de estudar. Então, assim, basicamente, ela comprou o curso, com uma semana assim, ela já estava na metade do curso, assistindo as aulas assim, ela fez uma maratona. E ela pegou, entrou em contato com a minha equipe, disse assim, olha, eu não quero mais o curso, quero cancelar. Por quê? Aí eu disse, espera aí, ela vai poder cancelar, não tem problema nenhum, ela está dentro do direito dela, ela pode cancelar. Mas eu só quero escutar, porque se eu não escutar o porquê que ela quer cancelar, como que eu vou melhorar? Eu preciso escutar. Aí ela, eu liguei para ela, até se assustou, que fui eu que liguei. Claro, cara, eu sou um cara que eu tenho que estar próximo dos meus clientes, eu tenho que estar próximo das pessoas que querem triplicar a reserva. Quanto mais eu entendo essas pessoas, mais eu consigo atender a necessidade deles. Aí eu liguei para ela, falei assim, olha, eu sei que você quer cancelar, não tem problema nenhum, não estou te ligando para convencer em nada. Eu só preciso que você me diga, porque eu quero melhorar. Eu preciso melhorar meu produto, melhorar minha didática, melhorar minha metodologia, eu preciso entender o porquê que você quer cancelar. Ela fez, eu não me sinto contemplada pelo seu curso. O seu curso fala para hotéis e pousadas. Sabe aquela punhalada que assim no peito? Tomei uma punhalada no peito. Eu já sabia disso, mas eu disse assim, cara, mas ninguém reclamou ainda. E eu sabia disso. Eu falei assim, cara, eu preciso melhorar o linguajar, melhorar a didática, trazer mais exemplos para os anfitriões. Mas aquilo foi uma punhalada nas costas. Eu tomei o feedback. Estava falando de um filho meu, cara. Fui eu que construí a metodologia inteira, todo passo a passo, fui eu que testei, fui eu que vi que a metodologia triplica reservas, e aí chegar uma pessoa e dizer assim, olha, cara, teu curso não me contempla, teu curso não serve para mim. Eu fiz assim, eu queria lhe pedir uma oportunidade. Eu aceito seu feedback, eu acho que você tem razão do que você está falando, eu vou regravar esse curso. Eu vou regravar o curso e eu vou colher o feedback de vocês aula a aula. Eu regravei o curso inteiro ao vivo com os alunos. Todos os dias a gente fez uma maratona, se eu não me engano, foram 42 ou foram 43 aulas ao vivo eu fazendo. Fora que ao final de cada aula eu disponibilizava 45 minutos para tomar feedback da aula. Eu perguntei, o que foi que vocês acharam da aula agora? E isso foi uma forma também que eu tive de carregar eles junto comigo. Por quê? Porque como eu tinha um compromisso todo dia, às 10 horas da manhã, de fazer a aula, obviamente que a aula está gravada. É o curso novo, né, que quem entrar no dia 6 vai ver essa aula. Mas ao final de cada aula, eu tomava um feedback. Eu perguntava para eles assim, o que é que vocês acharam do curso? O que é que está essa aula? Lá que a explicação ficou um pouco confusa. Então, vamos lá. De 40 e poucas aulas que eu fiz, 42, 43, eu tive que regravar 4. 4 aulas eu tive que regravar, 10% eu regravei. Por quê? Porque às vezes a explicação, no meio da explicação, eu esqueci alguma coisa, eu digo, nossa, vou ter que regravar. Aí eu regravava a aula. Ou não, ou no final eu expliquei e ficou um pouco confuso, principalmente a aula de preço, porque tem muita conta, eu tenho que explicar o passo a passo da matemática, o que é que soma com o quê, como é que adiciona, eu tenho que ir muito no detalhe. Então eu tomei o feedback. Então o que eu quero dizer com isso? Que, cara, eu tomei o feedback do meu produto mais importante, né, que é a minha metodologia, o meu curso. E eu aceitei aquele feedback, abracei ele, e disse assim, cara, eu vou cumprir, você tá certo. E regravei tudo, e hoje ele tá numa linguajar super acessível para hoteleiros, donos de pousadas e anfitriões. Mas por que isso melhorou? Por causa do feedback. Porque se eu não quisesse escutar o feedback, assim, tudo bem, cancela, vai embora mesmo, pode cancelar, tá aí, eu continuaria com o curso ainda e não teria melhorado. E hoje eu tenho certeza que eu tenho um produto muito melhor do que o produto do ano passado. E daqui a 5 anos, o meu produto vai ser 10 mil vezes melhor do que é hoje. Essa é a metodologia que eu penso, de uma avaliação.
Ou seja, a avaliação nada mais é do que o jogo do progresso. É o jogo do progresso, é 1% melhor todo dia. Você dá atenção àquilo. E é o que eu digo. Tem um livro aqui muito bacana que eu sempre compartilho ele, chama-se O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Esse livro aqui é muito legal, que é um pouco sobre isso. É um tempo de melhoria contínua. Esse é o livro. O Jogo Infinito. Esse livro é muito legal. Por quê? Porque as avaliações, elas fazem parte do jogo infinito. Você nunca vai chegar no estágio que você vai parar de melhorar. Isso nunca vai acontecer. Porque você vai chegar no estágio e você não pode se acomodar. Por quê? Porque alguém vai chegar e vai encostar em você. Então você está sempre melhorando, você está mudando a sua mobília, você está mudando o seu meio de hospedagem, você está buscando evoluir, você está buscando ampliar, você está buscando crescer. É o tempo inteiro assim, porque se você para, você estagna, o seu negócio declina. É simples assim. Então, a avaliação, ela faz parte desse ecossistema, ela faz parte dessa estrutura, digamos assim. E aí, o que é que acontece? Qual é o jeito certo, Lagreca, que eu tenho, né, de entender um pouquinho sobre a avaliação? Por quê? O primeiro ponto é que a avaliação, né, como eu falei, é uma forma que a gente tem de melhorar. E eu tenho certeza que se não fossem os feedbacks que eu tomei na minha vida, eu não estaria aqui. Tomei muito feedback, graças a Deus, foi a Book que me ensinou muita coisa, porque a Book tem essa cultura de feedback. Nós, gerentes de conta lá, a gente se dava feedback um para o outro, a gente compartilhava boas práticas, a gente tinha reunião semanal, né, um a um, né, one on one, que a gente chama, né, para ter feedback, para saber como é que estava a região, como é que estavam as vendas, o que é que estava precisando de ajuda. Essa cultura, ela é muito boa. Então, a avaliação, o feedback, me ajudou a crescer como profissional. Me ajudou a estudar mais. Eu tomei o gosto, cara, obviamente, eu não vou mentir. Desde a época que eu estudava para concurso de Procurador-Geral do Estado, Advogado-Geral da União, eu já li o edital da AGU umas 5 vezes. Né? Se você vê o edital, uma pilha de livros assim, eu já li 5 vezes aproximadamente. Né? Do Procurador do Estado também. E isso eu tomei gosto pela leitura. Quando eu cheguei, né, entrei no mundo da hotelaria, eu não sou da hotelaria, eu vim do direito. Né? Ou seja, eu sou criado no circuito de vendas, digamos assim. Né? Meu pai tem concessionária de carro, então eu fui criado nesse quesito de vendas. Mas o que me amadureceu como profissional foram os feedbacks, porque eu vi que eu não vim da hotelaria, então eu precisava estudar muito mais para não ficar para trás da região, para entender cada vez mais estratégias, e eu fui tomando gosto. E aí que as coisas foram se desenvolvendo. Então, o que é que eu quero dizer para vocês, voltando aqui para a live, né? Voltando aqui para a live agora, vamos lá. Sobre a avaliação. É muito importante que a avaliação ela tem 2 conceitos que são importantes que a gente distingua, tá? O primeiro ponto é que você entenda que a avaliação ela pode ser um fato ou ela pode ser uma opinião. Isso é importante que você entenda. Por quê? Vamos supor, essa garrafa d'água aqui, para mim, ela tem 500 ml. É uma garrafa pequena. Por quê? Porque eu sou um cara que eu tomo pelo menos 4 litros de água por dia. Por dia, 4 litros. Então, geralmente, eu uso uma garrafa de 1,5 litro. Porque ela tá ali, tá no frigobar aqui atrás. Uma garrafa de 1,5 litro. Porque ali eu tenho noção de quanto que eu tô bebendo. Então, essa garrafa, para mim, é pequena. Essa aqui é a minha opinião. Para você que não tem costume, talvez, de beber muita água, que bebe água vez e nunca, né? É o que exatamente isso aqui pode ser uma garrafa do tamanho ideal para você. Então, isso aqui é opinião. Isso aqui é opinião. Agora, você chegar para mim e dizer que o meu café da manhã tem poucos itens, é um fato. Eu sou um hotel, uma pousada, você está falando de um fato. Por quê? Porque o que são poucos itens? Né? Então, eu demonstro através de fato que não aconteceu. Ou, por exemplo, a pessoa chegar e dizer que o chuveiro elétrico não estava funcionando, ou o ar-condicionado não estava esfriando. Aquilo é fato, aquilo não é opinião, porque se o ar-condicionado ele tiver com gás, ele tiver com a temperatura e o chuveiro, a resistência estiver boa, não tem como não estar quente. Não tem como. Isso é fato. Isso não é opinião. Ah, mas eu achei que estava frio. O que é que você quer? Que eu esquente uma panela no forno que queime sua pele? Então, no normal, no padrão, está funcionando. Isso é fato. E aí você tem que entender sobre isso. Por quê? Porque na hora de você dar as respostas, você precisa entender sobre isso. Como, por exemplo, alguém vamos botar aqui para hotel e pousada, para ficar bem tangível do que eu vou falar. Hotel e pousada. Preste atenção, a pessoa faz assim, olha, o café da manhã é fraco. Estou dando um exemplo, o anfitrião também vai fazer uma analogia e vai entender do que eu estou falando, tá? O café da manhã é fraco. E aí, como é que você responde? Como é que você vai responder isso com fato? Obrigado pela sua visita, senhorinha ou senhorinha. O nosso café da manhã conta com 3 tipos de suco, 2 tipos de pães, bolo, café, leite, fazemos tapioca e omelete na hora. Se você estiver sentindo falta de algo a mais, em uma próxima visita, pode falar com o nosso gerente que incluiremos para a senhora. Ou seja, eu estou falando sobre um fato.
Ou seja, a pessoa falou, o café da manhã é fraco. Aí eu vou responder o quê? Não, não é fraco não, meu café da manhã tem vários itens. Não, eu respondo um fato. O que é? Eu tenho 3 sucos, 2 pães, bolo, café, frios e iogurte. Pá, então estou respondendo com fatos. Não é minha opinião. Você é muito exigente, você não tem isso nem na sua casa. Como é que você faz uma queixa dessa? Você está entendendo como é que é? Opinião é uma coisa. Fato é o concreto. O que a gente vive é fato. Ou seja, eu estava lendo no livro, nesse livro aqui, ele tem uma parada que ele fala exatamente sobre isso, sobre fato. Ele, em Deus eu confio, tragam-me dados. Cara, deixa eu olhar aqui. Pô, foi uma frase bem legal que eu achei aqui, ó. Acredito em Deus, todos os outros devem me trazer dados e fatos. W. Edward Deming. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. A frase é essa aqui. Para quem estiver vendo no YouTube, vai conseguir. Acredita em Deus, todos os outros devem me trazer dados e fatos. Ou seja, nas avaliações é basicamente a mesma coisa. Ou seja, não me vem com opinião. Fala o fato, o que aconteceu. Porque contra fatos não tem argumentos. Agora, contra opinião, cara, cada um tem a sua. Né? Cada um tem a sua. Então, vamos lá, vamos dar um desfecho da live aqui. Então, vamos lá. Primeiro ponto, identifique quem é seu hóspede-alvo. Tá? Agora aí, ó, acabou minhas lives. Aplica o que aprende, porque se você não aplicar o que você aprende, você não tem resultado não adianta você ficar assistindo lá Greca, gostando do que eu falo, da rapidez, das estratégias, mas se você não colocar em prática, você não triplica reservas. Escuta o que eu estou te falando. Quer transformar a tua vida, quer transformar a tua família, faz o teu meio de hospedagem vender, cara. Faz isso vender, porque isso é um negócio rentável que dá grana e você tem total condições de prosperar se você implementar o que eu estou falando. Então, primeiro ponto, estude o seu hóspede-alvo. Segundo ponto, se você quer melhorar o seu meio de hospedagem, você precisa rodar uma pesquisa. E aí a gente pode fazer uma conexão, a junção de 2 pesquisas. A primeira pesquisa chama-se Ferramenta de Evolução Constante. E a segunda pesquisa chama-se NPS, que é o Net Promoter Score, que é o índice que as 500 maiores empresas do mundo listadas na Bolsa de Nova York e da Nasdaq têm em comum. É um NPS altíssimo. O que é NPS altíssimo? Um alto índice de satisfação dos seus clientes. São o que essas empresas têm. Tá? Então, a gente vai rodar uma pesquisa. Como que roda essa pesquisa, La Greca? Primeiro ponto, anota aí as pesquisas. Primeiro, saber de onde é que seu hóspede está vindo, a origem dele, origem e cidade. Depois, você pergunta qual o canal de compra favorito dele. Se é Booking, se é Airbnb, se é Instagram, se é o site, se é o WhatsApp, qual é o canal de compra, onde ele prefere reservar. Esse é o primeiro ponto. Segunda pergunta, por que é que ele escolheu a tua hospedagem? Isso chama-se ferramenta de evolução constante. Se liga no que eu estou falando. Quer melhorar? Quer boa avaliação? Por que que o hóspede escolheu a tua hospedagem? É a segunda pergunta. Terceira pergunta. O que é que esse cara mais amou? O que é que ele mais gostou? O que é que ele mais ficou encantado na tua hospedagem? Quarta pergunta. O que foi que ele mais odiou? O que é que ele não gostou? O que é que ele poderia, o que é que você poderia ter feito de melhor? Depois, numa escala de 0 a 10, qual é a nota de satisfação desse hóspede com a sua hospedagem? Próxima pergunta. Novamente, numa escala de 0 a 10, qual é a chance que você tem de indicar a nossa hospedagem para um amigo seu, para um familiar, para um parente? Qual é a chance que você tem de indicar? Pronto. Essas 6 perguntas vão balizar, é um conjunto, tá? Feito é melhor do que perfeito, para você não ficar, eu não sei como é que roda uma pesquisa, eu não sei como é que faz um NPS, eu não sei como é que faz uma ferramenta de evolução constante. Tá aqui, 6 perguntas, juntei uma ferramenta de evolução constante com o NPS. Roda essas 6 perguntas para tu entender o que teu hóspede quer, o que é que ele não gosta, o que é que ele gosta, por que ele te escolheu, o que é que pode melhorar. É assim que funciona o jogo, beleza? Próximo, responda a todas as avaliações com fatos e não com sua opinião. A sua opinião é sua. Lembre-se, profissionalismo. Vou responder a avaliação, eu respondo com fato e não com opinião. Porque opinião todo mundo tem, mas contra fatos não tem argumento. Próximo, essas respostas têm que ser sempre direcionadas para as outras pessoas que vão ler. Lembre-se que uma resposta, uma avaliação, quando você dá uma resposta, aquilo ali não é uma réplica. Você não está dando uma réplica no hóspede. Sabe por quê? Porque ele não vai nem ler. Ele jogou lá a resposta e diz assim, te vira, te vira. Então, você vai responder aquela avaliação pensando naqueles futuros hóspedes que vão ler essa avaliação, que estão na dúvida se vão ficar com você ou não. Então, profissionalismo, né? Ou seja, pensa em ter empatia para que você se conecte com aquela outra pessoa que vai ler sua resposta. Beleza? Próximo ponto. 80% dos hóspedes tendem a reconsiderar
uma avaliação negativa diante de uma resposta plausível do meio de hospedagem. Ou seja, se você responde de forma aceitável, de forma sucinta, né, que faça sentido para quem vai ler, entender assim, nossa, é verdade, erros acontecem, ou talvez esse hóspede tinha uma régua muito elevada, ou esse hóspede era meio muito louco, não sei. Então você entende que quando você responde bem respondido, com fatos, com profissionalismo, né, tentando se conectar com quem vai ler isso, 80% dos hóspedes tendem a reconsiderar uma avaliação negativa diante de uma boa resposta, senhoras e senhores. Bota em prática o que eu estou falando, anota. Porque se tu não colher resultado é porque tu não quer. Porque a minha parte eu estou fazendo. Eu estou comprometido contigo. Se tu não tiver comprometido contigo, aí, velho, só Deus, né? Ou seja, não peça para Deus guiar seus passos se você não estiver disposto a dar o primeiro. Beleza? Turma, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, né, por disponibilizar tempo, por estar aqui comigo. Turma do YouTube, muito obrigado pela presença. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, beleza? Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção, viu? Espero ter contribuído. A gente se vê amanhã às 10 horas.